Beleza, pessoal, mais uma aula de HTML e nesta aula nós iremos aprender a trabalhar com links. Para essa aula já montei aqui um documento básico, já abri no navegador para nós começarmos logo. Para trabalharmos com links, pessoal, existe uma tag específica chamada A. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, um texto. Clique aqui, vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador, no meu exemplo, vou dar aqui um F5, percebo, já criou aqui o meu texto, porém se eu clicar aqui não acontece nada, tá? Qual é a ideia? A ideia é que quando o usuário ele clicar aqui, ele seja direcionado para algum outro arquivo, para alguma outra página. Mas conforme a gente viu, não aconteceu isso. Por quê? Porque eu não informei aqui qual página ou qual arquivo eu devo direcionar o usuário. Então, para eu informar qual arquivo ou qual página o usuário deve abrir quando clicar ali no texto, existe o atributo href. É neste atributo que eu vou colocar a URL ou o endereço do arquivo que eu quero que o usuário abra ou visualize quando clicar aqui no texto. Na aula passada, a gente aprendeu sobre endereçamentos absoluto e relativo. E os princípios que nós vimos na aula passada, com relação à tag img do atributo src, também se aplica aqui nesse atributo href da tag A. Então, por exemplo, se eu vier aqui no navegador, abrir aqui o site W3Schools e copiar aqui esse endereço na barra de endereço do navegador, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu exemplo e vou dar o Ctrl V. Colei aqui o endereço absoluto daquela página do site W3Schools. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5, percebam, se eu clicar aqui agora, estou sendo direcionado para a página W3Schools. Vou voltar aqui, ok? Então eu utilizei o endereço absoluto. Também eu posso utilizar o endereçamento relativo nesse caso. Para exemplificar, vou vir aqui no meu diretório, onde está o meu documento, né? O index, que eu estou trabalhando nesta aula. E aqui nesse diretório eu vou criar uma nova pasta chamada Pages. Criei aqui uma nova pasta. Vou vir aqui no meu Sublime Text, em File, New File. Ctrl S para salvar esse novo documento aqui dentro do diretório Pages. Vou salvar como contato.html. Vejam bem, salvei. Vou vir aqui agora para economizar tempo. Vou copiar aqui tudo. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui no contato. Ctrl V. Vou tirar aqui o link. E vou modificar aqui o H1. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, página, contato. Ctrl S. Agora eu quero fazer o seguinte. Vou vir aqui, por exemplo. Eu vou dar um hr para separar aqui o conteúdo. Aqui embaixo eu vou criar outra tag A, href. E vou colocar o seguinte, ó. Vá para a página contato. Quando o usuário clicar aqui, ele vai ter que ir para a página contato. Entre na pasta Pages e procure o documento contato.html. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5 e ir para a página contato. Se eu clicar aqui, eu vim para a página contato. Eu também posso implementar aqui uma navegação. Estou aqui na página contato, agora eu quero voltar para a página index. Como é que eu faço? Vou vir aqui no Sublime Text, no arquivo contato. Eu vou criar aqui, ó, um A, href, e vou botar aqui o texto, ó, vá para o index. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu diretório. Agora o meu documento atual é o contato. Estou aqui, vou ter que sair dessa pasta Pages para achar meu documento index. Vou dar esse comando aqui. Saia da pasta, agora procure o documento index.html. Vou dar um Ctrl S. Se eu vier aqui no meu navegador, vou dar um F5, ó, vá para o index. Se eu clicar aqui, voltei para o index. Ativei aqui uma navegação interessante. Eu também posso, se eu desejar, pessoal, linkar uma imagem. Vamos ver como. Vou vir aqui, hr, tag A, href. Inclusive, vou pular linha para deixar mais visível. E aqui eu vou chamar uma imagem aqui dentro, img, src igual. E vou chamar a imagem que está aqui no meu diretório, dentro da pasta img. E a imagem que eu quero chamar é essa imagem aqui, ó, imagem click do tipo png. Então, vou colocar aqui, ó, entre na pasta img, barra, procure a imagem click do tipo png. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu documento, no meu exemplo, vou dar um F5. Então, eu consegui chamar a imagem. E quando o usuário clicar na imagem, eu quero que ele seja direcionado para, por exemplo, vou vir aqui agora no Google. Vou copiar aqui a URL do Google, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui
no Sublime Text e no atributo href, vou dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. F5, se eu clicar aqui, fui direcionado para o site do Google. Então, eu linkei aqui uma imagem. Agora, pessoal, além de eu poder abrir páginas web, abrir documentos HTML, eu posso também abrir outros tipos de arquivos. Por exemplo, eu posso abrir uma imagem. O navegador ele consegue renderizar uma imagem. Então, eu vou vir aqui, vou dar aqui um hr, vou criar uma tag A, href, e vou colocar assim, ó, ver imagem. E aqui no meu diretório, eu percebo, dentro da pasta img, ó, eu tenho esse documento chamado farol do tipo JPG. É uma imagem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao clicar aqui nesse texto ver imagem, entre na pasta img e procure a imagem farol do tipo JPG. Vou dar um Ctrl S. Se eu vier aqui no meu navegador, vou dar um F5, ó, ver imagem. Se eu clicar aqui, mostrou a imagem para mim. Tá? Quando o navegador ele consegue renderizar o conteúdo, ele renderiza. Porém, se ele não conseguir renderizar, ele vai possibilitar que eu faça o download daquele arquivo. Então, por exemplo, aqui no meu diretório, na mesma pasta img, eu tenho aqui esse documento chamado farol, é a imagem farol comprimida no arquivo RAR. Então, o tipo desse arquivo é um arquivo RAR. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no Sublime Text, para separar vou dar um hr, vou criar uma tag A, href, e vou fazer o seguinte, ó, pronto, faço o download. Vou botar aqui o endereço, ó, img, procure o arquivo farol do tipo RAR. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5, ó, faço o download. Se eu clicar aqui, abre a janelinha e eu posso salvar aqui no meu computador aquele arquivo. Aí eu clico em salvar e salvo o arquivo normalmente. Essa é uma das maneiras que eu posso, pessoal, inclusive, disponibilizar downloads no meu site. Um outro detalhe com relação à tag A é o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um hr, aqui embaixo eu vou criar uma tag A, href, vou colocar aqui, por exemplo, ó, envie o e-mail. Eu posso colocar aqui dentro do href o seguinte comando, ó, mail to, dois pontos, e colocar qualquer endereço de e-mail, por exemplo o meu, ó, o elisonmenezes@gmail.com. Vou dar um Ctrl S. O que acontece? Vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Quando o usuário clicar aqui nesse link, esse link vai abrir o gerenciador de e-mail que a pessoa tem instalado em sua máquina, como o Outlook, por exemplo. Como eu não tenho aqui no meu notebook esse programa, eu não vou poder mostrar na prática. Mas se vocês tiverem aí algum programa como o Outlook instalado na máquina de vocês, quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir esse programa para que vocês possam enviar um e-mail justamente para esse endereço. Uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês é, por exemplo, aqui nesse primeiro link, onde estou fazendo referência aqui ao site W3 Schools, quando o usuário ele clica aqui, ele é direcionado naturalmente para esse site. Mas perceba, vou vir aqui mostrar na prática. Se eu clicar aqui, o usuário foi direcionado para o site W3 Schools, mas ele saiu do meu site. Isso não é interessante às vezes, porque eu estou no meu site, o usuário vai para outro site, que é o site do W3 Schools, e perdeu aqui o meu site. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui o comando, ó, target é igual underline blank. O que vai acontecer? Vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Se eu clicar aqui agora nesse link, olha só, abriu o site W3 Schools em uma outra aba e manteve o meu usuário no meu site aqui, ok? Então vejam bem, target underline blank. Eu também tenho o valor aqui, ó, target underline self, é o valor default, tá? É o valor default que dá no mesmo se eu não colocar nada. O que significa? Ele vai abrir na mesma janela. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, ó, vou dar um F5. Olha só. Ele vai abrir aqui na mesma aba. Também é um valor target underline self. Vou dar um Ctrl Z. Ok. Além do atributo href e o atributo target, um outro atributo que nós podemos utilizar é o title. Inclusive, esse atributo é importante para otimizar o nosso site para motores de buscas, como o Google. Nós ganhamos posicionamento ao passo que nós utilizamos aqui esse atributo de forma significativa. Posso colocar aqui, por exemplo, ó, Google. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5.
Percebo que agora ao passar o mouse aqui, aparece o texto ali ó, que eu coloquei como valor no atributo title. Aqui em cima, antes do H1 mesmo, eu vou criar aqui uma tag A, href, tralha, veja bem, tralha e, por exemplo, rodapé. Posso colocar qualquer nome ali, tá? Ó, ir para o rodapé. E aqui embaixo, para ganhar volume na minha página, eu vou criar aqui um BR, vejam bem, vou dar um Ctrl C aqui nesse BR, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá? Só para ganhar volume aqui na minha página, vou dar um Ctrl C, ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, várias vezes, para poder ganhar volume. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, a name igual rodapé. Eu não preciso colocar nada aqui dentro. Ou posso colocar o texto, ó, aqui é o rodapé. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu navegador, vou dar um F5. Então vejam bem, ganhei volume ó, por causa dos BRs que eu dei. Ó. E aqui embaixo está o texto, aqui é o rodapé que eu coloquei dentro da tag A com o atributo name rodapé. E aqui em cima, lembram-se que eu criei esse link com o valor href, tralha, rodapé. Se eu clicar aqui, percebo o que acontece. Olha só, veio para o rodapé. Interessante, né, pessoal? Por quê? Porque estou dizendo aqui o seguinte, ó, vá para a tag A com o nome rodapé. Aqui mesmo nessa página. Aí vem aqui, ó, tag A com o nome rodapé. E aqui está. Eu poderia colocar aqui, ia dar no mesmo, ó, index, que é o nome desse documento, ponto, .html, que é o nome desse documento, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu navegador, F5, clicar aqui, ó, vejam bem. Dessa forma, estou direcionando para esse mesmo endereço, porém, no link com o nome rodapé. Se eu vier aqui, por exemplo, no documento contato.html, eu vou criar aqui um hr, aqui embaixo vou criar a tag A, href, e vou colocar o texto, ir para o rodapé do index. E vou colocar aqui dentro da tag href, ó, saia da pasta pages, né? Procure o documento index.html, tralha e procure o link com o nome rodapé. Vou dar um Ctrl S, vou dar aqui um F5, ó, F5. Vou lá, vá para a página contato, aqui está, ir para o rodapé do index. Vou clicar aqui, veio para o rodapé do index. Ok, pessoal? Então, essas são algumas questões com relação à tag A, aos links, que eu achei importante mostrar para vocês. Para mais informações, vocês também podem vir aqui no site W3 Schools, tá, pessoal? Na seção para HTML. E tem aqui a seção links. Aí aqui vocês também vão encontrar aqui exemplos para que vocês possam estudar e praticar. Valeu, até a próxima.